Para quem trabalha com parto, é óbvio que nós estamos sempre em alerta, mas à noite é o período onde nós somos chamadas. Não tem como evitar, quem trabalha com parto normal vai sim ser chamada de madrugada. E é uma questão realmente que você tem que saber quando você quer ou resolve trabalhar com isso, você tem que saber que a sua vida vai ser noturna. E por que será que os partos acontecem à noite? Você já parou para pensar? Galera, na maternidade, quando você vai de madrugada para a maternidade, é só trabalho de parto espontâneo. Não está acontecendo nada além de mulheres parindo de parto normal. Mas quais serão, então, os indicativos? O porquê que isso acontece? Na verdade, galera, nós temos que voltar à questão primitiva para conseguir responder essa questão. Lá no tempo da caverna, lá no início da nossa origem como seres humanos, os homens de dia faziam o quê? Caçavam. E as mulheres ficavam lá nas caverninhas. À noite, quando eles chegavam, as mulheres se sentiam como mais calmas, tranquilas, protegidas, porque elas tinham a presença dos seus homens, dos seus protetores. E os trabalhos de parto aconteciam noturnos decorrente disso. Então nós temos uma memória genética, uma memória hereditária lá dos nossos antepassados. À noite as mulheres então vão se sentir mais calmas, mais tranquilas, mais relaxadas, porque elas têm a proteção dos seus acompanhantes, dos seus maridos. E inclusive, se você reparar, também vai acontecer os partos mais no período do final de semana. Por quê? Pelo mesmo fator. Os maridos estão em casa e elas estão mais calmas e tranquilas e protegidas. Então esse é o primeiro fator. Tem relação com a questão da evolução mesmo da nossa humanidade. O segundo fator, então, tem a ver com a questão da luminosidade. Olha que interessante, galera. Existe um hormônio do nosso corpo que é liberado em maior quantidade quando a gente tem ausência de luz. Olha que interessante. E esse hormônio, gente, tem total relação com o trabalho de parto. O hormônio que eu estou falando é a melatonina. A melatonina, ele ativa também os receptores da ocitocina. E a ocitocina é o hormônio que vai fazer as contrações acontecerem e, consequentemente, desencadear o trabalho de parto. Então, quanto mais você ficar em um ambiente escurinho, sem luminosidade ou com penumbra, mais melatonina você libera e, consequentemente, mais ocitocina, e assim você consegue desencadear o seu trabalho de parto. Olha que doideira! Com relação a isso também, eu já gravei alguns vídeos para estimular o trabalho de parto de forma natural. Então eu já vou deixar até um linkzinho aqui, ó, se você tem interesse sobre o assunto, para poder pegar essas dicas para estimular o seu trabalho de parto. O terceiro fator tem relação com a parte do relaxamento. Quando nós estamos à noite, né, na madrugada, é tudo muito mais silencioso, tudo muito mais tranquilo, tudo mais calmo. E o trabalho de parto, meninas, ele é totalmente primitivo. Você tem que voltar realmente à sua primitividade, ao seu ambiente mais interno, né, ao seu ser mais primitivo. E como algo totalmente fisiológico, o trabalho de parto vai acontecer. Então você não precisa pensar para acontecer um trabalho de parto ou para dar o start do trabalho de parto. Bem pelo contrário, quanto menos você tiver participação cerebral, mais o cérebro ali fica raciocinando, menos você vai entrar em trabalho de parto. Então você precisa realmente fazer com que o cérebro relaxe e diminua a sua capacidade até sanguínea e de receptores. Para isso, você precisa entender, então, que o trabalho de parto é fisiológico. É como fazer xixi, como respirar, o trabalho de parto vai acontecer. E à noite é tudo mais tranquilo, porque a gente diminui todas essas atividades cerebrais e a gente também diminui pressão, a parte respiratória fica melhor, a gente diminui a ansiedade, a gente relaxa, a gente curte aquele momento e quanto mais relaxada a gente estiver, mais ocitocina a gente produz e mais rápido a gente entra em trabalho de parto. Por isso, à noite é muito mais fácil de entrar em trabalho de parto, porque vocês estão mais relaxadas.
Bom, galera, esse tema era muito legal e eu não podia deixar de falar para vocês e explicar o porquê que os trabalhos de parto então acontecem mais à noite. E agora que você já assistiu esse vídeo, você já entendeu que você precisa relaxar. Então, galera, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com todas as grávidas que você conhece para que elas possam sim relaxar e dar o start do seu trabalho de parto de forma natural. Meninas, um grande beijo e semana que vem tem mais. Tchau, tchau!